Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai dar política. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Lara Landeira e esse é o Vai da Política, o podcast dos vereadores mirins de Balneário Camboriú. O nosso bate-papo hoje é sobre educação para envelhecimento e esse processo contínuo de aprendizado e conscientização que prepara as pessoas em diferentes fases da vida. Para essa conversa, a gente está recebendo a psicopedagoga Daniela Sema, que é articuladora de um projeto com esse tema. Bem-vinda, Daniela. Olá, obrigada pelo convite. E apresento também os nossos parlamentares mirins, a Emily e o Pablo, mas eu vou deixar que eles se apresentem aqui para introduzir essa nossa conversa. Olá, eu sou a Emily Victoria, represento Sanhariribá, e é isso. Eu sou o Pablo Cross, sou representante do Sem Nova Esperança e vai ter uma honra aqui ter essa conversa com vocês, né? Prazer. E Daniela, eu já vou começar fazendo uma pergunta de praxe. Qual a importância desse projeto que tu articula e como que foi a tomada de iniciativa para criá-lo, que é um projeto do governo, mas qual a importância disso, em qual panorama se encontrava toda essa educação que vocês vêm trazendo? Perfeita pergunta. O brasileiro, ele nunca viveu tanto, né? Diferentemente dos europeus, dos asiáticos. Hoje, a nossa expectativa de vida, ela é muito maior. Mas a verdade é que o Brasil no todo não está preparada para essa população idosa que vem crescendo e só tende a crescer. Existem dados que indicam que em 2050, metade dos brasileiros serão idosos. E a gente conhece muito pouco dessa fase da vida, né? É meio que um tabu a velhice, e aqui eu quero esclarecer que a palavra velhice falada de uma forma respeitosa, sem usar com termos pejorativos, ela é totalmente aceita, ela deve ser aceita. A gente é que tem um pouquinho de receio, mas o receio vem porque geralmente vem acompanhado de um termo pejorativo. Então aqui eu vou usar bastante a palavra velho, velhice, e eu garanto para vocês, pautada no Estatuto do Idoso, que tá tudo certo, tá? Então, o Brasil ele não está preparado para essa população idosa. Falta ainda muita política pública para amparar esse idoso. Falta conscientização das pessoas, das necessidades dessas pessoas na terceira idade. Falta um olhar de respeito para com elas. Existe muito choque, a geração mais nova que olha para essas pessoas como pessoas ultrapassadas, né? Vem carregado de estigma esse olhar para o idoso. Então, Santa Catarina está sendo o estado pioneiro, né? Nós somos pioneiros em trabalhar esse tema dentro das escolas. E esse projeto surgiu a partir de uma lei. Desde 2022 que existe a lei para se trabalhar envelhecimento, o tema envelhecimento dentro das escolas. Então, a Associação Paz elaborou um projeto para ser aplicado dentro das escolas estaduais da região da Anfre. Eu sou uma das responsáveis, junto com a psicóloga Josiane, de ser a mediadora desse projeto dentro das escolas, para que a gente inicie, a partir daí, sensibilizando o professor e capacitando o professor para que ele tenha subsídio para trabalhar com o seu aluno o tema, e até para intervir, de repente, numa aula que surja o assunto, ou às vezes até um comentário de um aluno para com um professor mais velho, carregado de preconceito, de etarismo. Então, o objetivo do projeto é mudança de mentalidade. A gente quer viver bastante, então todos nós queremos chegar à velhice. Nós precisamos tornar esse tema mais acessível a todos, né? As pessoas precisam falar sobre a velhice, precisam conhecer a velhice, né? E se preparar para cuidar e mais para frente para ser cuidado. E eu acho muito importante esse tema, Dani, porque a gente
tirou, eu acho que com a internet, posso estar errada, mas eu enxergo assim, a gente tirou o idoso dessa posição de ancião, de sábio, que se tinha mais no passado, quando a gente lê as histórias. A pessoa idosa, ela era sempre referida como alguém muito inteligente, alguém que você recorria para tirar dúvidas, para pegar conselhos, e hoje em dia virou alguém obsoleto, alguém que não tem mais tanta importância na sociedade, principalmente entre os jovens. E a gente vê muito etarismo, a gente vê muito preconceito com as pessoas mais velhas. Então, é muito importante a gente falar sobre isso e falar sobre isso nas escolas, porque eu vejo muito e eu imagino que tenha muito a ver com esse meio digital que a gente vive, que cada vez mais valoriza a juventude e estar mais jovem e cirurgias plásticas, enfim, uma série de coisas. Perfeito, até uma pressão, né? Uma pressão de que, por exemplo, a mulher não pode envelhecer. Tanto que hoje existem tantos procedimentos, e não sou contra os procedimentos, a ideia aqui não é ser contra nada, mas buscar uma valorização, sim, para as pessoas que aceitam sua idade. Parece que é errado a mulher dizer, nossa, quantos anos você tem? Não vou falar. Como assim você quer saber minha idade? E por que não? A gente precisa ter a consciência de todas as fases da vida, né? Porque justamente as pessoas que negam o envelhecimento é as que pior vão lidar com esse envelhecimento no futuro. Então, a gente precisa resgatar e aprender também muito com os asiáticos de que a pessoa mais velha, sim, ela ainda é a pessoa de referência, com muito conhecimento, conhecimentos diferentes que se complementam. Não é que a geração idosa tem mais valor que a geração Z. Mas se a gente vê que são gerações que se complementam, conhecimentos que se complementam, a gente só tem a ganhar. Exatamente. Bom, agora para você, a senhora, quais hábitos saudáveis podemos adotar hoje em dia para ter uma melhor qualidade de vida no futuro? Perfeito. Falar em qualidade de vida para o idoso, sem falar de políticas públicas, não tem como. E aqui eu acho que eu estou bem dentro da área de vocês, mais da de vocês do que a minha, né? Então, assim, é inevitável que para o idoso, para a pessoa velha ter qualidade de vida, é necessário que o país pense em políticas públicas, que o Estado pense, que o município pense, né? É necessário uma assistência médica de qualidade, é necessário vários mecanismos, né, dentro de um município, dentro do estado, que ampare esse idoso, né? Então começa por aí. Mas sim, existem algumas coisas que nós podemos fazer por nós mesmos. E o que eu venho falando muito dentro das escolas com esse projeto é que a velhice que eu quero ter, eu preciso escolher na juventude, né? Inclusive vocês. Por que esse projeto está sendo aplicado nas escolas? Para que os adolescentes vejam com mais respeito essa fase, apoiem seus familiares que estão envelhecendo, se conscientizem que eles também, vocês também, nós vamos envelhecer e que nós precisamos tomar essa decisão agora. Que tipo de velhice eu quero ter? Eu quero ter forças nas minhas pernas? Eu quero ser independente? Então, eu preciso praticar alguma atividade física. Eu tenho que ter consciência da minha alimentação. A gente sabe que é mais fácil falar do que praticar, né? Mas, nem que seja o ficar no tentar e não conseguir, mas eu vou tentando. Aí eu paro, aí eu tento, aí eu continuo, né? Seja fazer uma academia, uma alimentação mais saudável, manter uma vida social ativa. Muitas pessoas idosas, elas envelhecem devido à solidão. Estudos comprovam que quanto mais amigos, quanto mais atividades sociais, esse idoso pratica, né? Quanto maior sua rede de apoio, mais saúde ele terá. Perfeito. Agora vamos para a próxima perguntinha aqui. Por que é importante falar sobre planejamento financeiro, pensando nos anos de aposentadoria? A previdência, ela já é uma preocupação há muito tempo, né? Tanto que alguns anos atrás, a idade de aposentadoria, ela mudou, né? Vamos fazer aqui um comparativo entre Europa e Brasil, por exemplo, né? A Europa, Estados Unidos, lá na década de 70, houve um boom
de nascimento, né, de juventude. Mas esses países, tanto os países europeus quanto os Estados Unidos, eles oportunizaram a esses jovens que eles se capacitassem, que eles fossem uma mão de obra especializada, que eles tivessem melhores salários. E por isso, hoje, eles são idosos com mais chance de qualidade de vida. Por quê? Porque eles têm um preparo financeiro, eles tiveram uma vida mais rentável e que hoje podem pagar um plano de saúde, eles podem ter um lazer, eles têm acesso a uma alimentação saudável. Isso não aconteceu com o Brasil. Né? Na década de 70, nós também tivemos um boom de nascimento, foi onde a população brasileira realmente começou a crescer, apoiado pelas campanhas de vacinação, o avanço da medicina. Porém, o nosso país não oportunizou tanto o crescimento, a evolução financeira desses jovens, né? Então, a maioria dessas pessoas vão envelhecer realmente dependendo da previdência pública, né? Porque não conseguiram fazer reservas, não conseguiram ter uma renda extra, no geral, né? Claro que muitos sim, mas a grande maioria não. Então, é realmente uma preocupação, né? A gente sabe das necessidades, por isso que cuidar da velhice, para que as doenças que são inevitáveis na fase idosa, que elas retardem cada vez mais, para que as dificuldades, as necessidades retardem, porque isso requer dinheiro. E, infelizmente, é aquilo que eu estava falando das políticas públicas. O Estado, os municípios, o país no geral, ele não dá conta, né? Apesar de oferecer muitas coisas importantes, mas ainda assim não dá conta de suprir a necessidade do idoso, inclusive financeira, né? Por isso que eu, com mais que o dobro da idade de vocês, porém com mais tempo para me preparar para a minha fase idosa, né? Vocês, principalmente, ainda mais jovenzinhos, precisam sim começar a pensar lá na frente. Eu falo bastante também isso, que lá na minha casa nunca se falou tanto sobre envelhecimento. Eu e meu marido hoje a gente fala muito mais a partir desse projeto, dessa conscientização, porque nós temos 40 anos, 40 e pouquinhos, e a gente começou a falar, e aí, como é que nós queremos a nossa vida daqui 25 anos? E a gente começou a tomar algumas decisões agora para essa fase. Eu também acho que nos Estados Unidos, pelo menos, não tem tantos programas de previdência como o Brasil tem, né? A gente tem muito subsídio do governo. Então lá, o idoso, ele tem que trabalhar até ficar até mais tarde, enfim, até passar do limite que a gente tem como idade para aposentadoria. E eu acho que toda essa atividade, posso estar errada, mas na minha cabeça faz sentido com uma qualidade de vida melhor, com uma expectativa de vida melhor, porque quanto mais ativo você tá, como você falou, de todas as atividades sociais, físicas, melhor você envelhece, né? Perfeito essa tua posição, mas tem um detalhe, né? Vamos pensar no idoso dos Estados Unidos. Sim, ele também vai ter que trabalhar mais. Isso é importante porque ele vai ter convívio social, ele vai se sentir valorizado, vai fazer muita importância para a autoestima dele. Porém, por ser um país desenvolvido, ele teve uma qualidade de vida melhor, pelo menos chances maiores, até chegar à fase idosa. A nossa questão aqui no Brasil o brasileiro está vivendo bastante, mas e a qualidade dessa vida? Né? O quanto que ele está tendo acesso a cuidados, né? A lazer? O lazer é extremamente importante e vamos ser sinceros, não são todos os idosos que conseguem ter recurso financeiro para um lazer. Né? Então, acho que é aí que está um pouquinho a diferença. Com certeza, com certeza. Bom, então, como podemos combater o preconceito com pessoas mais velhas no dia a dia? Eu acho que a escola é o melhor celeiro, né? Começando pela geração de vocês, levando conhecimento, porque geralmente o que nos traz preconceito é a falta de conhecimento.
né? Sim. Então, durante muito tempo, aliás, ainda né, falar da velhice, ainda tem muito estigma, ainda tem muito tabu. Ninguém quer ficar velho, né? A velhice, ela assusta. Porém, nós podemos e devemos trabalhar para que essa velhice venha com mais qualidade. Ela vai vir, ponto. Ela não vai vir para, infelizmente, quem morre jovem, né? Então, eu acho que o conhecer, o abrir os olhos para essa fase, né? O que eu posso fazer para viver mais e melhor? Como que eu posso me programar para essa fase? Ter empatia, o conhecimento, ele também vai levar o jovem a ter mais empatia para com o mais velho. Então, eu acredito que seja a partir, principalmente de vocês, né? E principalmente através do conhecimento. Sim. Perfeito. Muito bom. De que forma a convivência entre gerações distintas, jovens e idosos, beneficia ambos dos grupos? Ah, sim, com certeza beneficia, né? Se a gente ver como complemento, como nós estávamos conversando lá no início. Né? Então, a geração Z, a geração Millennium, que é a minha, né? E os idosos, eles têm muito para trocar, muito para contribuir, mas é necessário realmente muita empatia. Por quê? Porque, sim, não, é inegável que são gerações muito distintas, né? É inegável que, com a idade cada vez mais avançada, porque também tem uma diferença, né? Quando eu era criança, uma pessoa de 50, 60 anos, a gente já apontava e falava assim, olha ali a velhinha. E hoje a gente vê pessoas de 50, 60, 70 anos muito ativas, muito, né? Mas, com a idade ainda mais avançada, ou dependendo do nível que essa pessoa, na qualidade que ela chegou aos seus 60, 70 anos, ela vai ser, sim, mais lenta. Ela vai ter um processamento, sim, mais lento. Né? É um processo natural do nosso cérebro, inclusive. Né? Por isso que eu penso, assim, muito na questão da empatia, principalmente partindo do jovem. Né? Nesse encontro, por isso a importância da preparação do jovem. Essa empatia, ela tem que vir, sim, muito mais do jovem, né? Dependendo do perfil do idoso. Mas é benéfico porque um pode aprender com o outro. Ouvir a experiência da pessoa mais velha, os conselhos, as histórias de vida. Eu não sei vocês, mas eu amava, quando eu tinha a idade de vocês, que eu tinha os meus avós vivos, e eu sou do interior, eles moravam em sítio, eu amava ouvir as histórias do meu avô. Meu avô era agricultor, aí ele contava umas verdades, já inventava umas mentiras, que ele foi pra roça, que ele viu uma onça, e ele viu um fantasma, e eu amava. Então, que isso não se perca, né? Por isso, do jovem olhar para essa pessoa mais velha e ver o quanto ele pode aprender, o quanto ele pode só ouvir as histórias e tentar imaginar como era a vida daquela pessoa. O mundo mudou muito de 40, 50 anos para cá, então vocês nem imaginam, gente, como era a década de 90, por exemplo, que está um pouquinho só atrás. Imagina a década de 70, sim. Imagina a década de 60, né? Sim. Então, eu acho que um tem muito a contribuir com o outro. Muito legal. Eu também acho que, tipo assim, eu amo escutar as histórias dos meus avós. Acho que a grande maioria da população também adora escutar quando histórias antigas, seus avós são mais velhos. Ou até quando seus pais também contam as histórias deles. Eu acho muito legal, eu adoro. Legal. E então, tipo, é uma coisa muito legal de ficar, tipo, aprender também com eles, né? Ouvir dicas, conselhos, eu gosto bastante. E desculpa. Pode falar. Só uma complementação. E claro que é muito bacana quando a pessoa mais velha também se interessa pelo mundo de vocês, né? Verdade. Porque é uma via de mão dupla. Vocês vocês são incríveis em muitas coisas, principalmente Sim. na questão tecnológica e a forma de se relacionar e as amizades de formas diferentes hoje em dia. Então, eu acho que não tem que ter aquilo assim, porque na minha época era melhor. Eu acho que aí já dá um embate de geração.
né? Sim, Eu acho que a pessoa mais velha também tem que ouvir as histórias de vocês e pensar, poxa, a minha era muito diferente, mas bacana. Sim, é isso aí. Não é pode ter porque- resistência. Tem muita diferença, né, entre eles, assim, porque hoje em dia tá bem mais tecnológico, né, as crianças estão se evoluindo bem mais rápido, então, tipo, é uma diferença bem legal de se, tipo, não debater, mas conversar, né, Perfeito. trocar ideias. Bom, mas quais estratégias podemos usar para manter laços fortes laços fortes na velhice? Perfeito. Vocês sabem que toda cidade deve ter um centro de encontro para os idosos, né? Nós temos aqui no nosso município, por exemplo, a Casa da Família, que tem um projeto fantástico, também realizado pela associação onde eu trabalho, que é o Movimente, que é um grupo de idosos que sai para passear, que fazem grupos de conversa com psicóloga. Então, assim, que esses espaços se ampliem. Né? Então, falando um pouquinho de políticas públicas, né? Além de todos os outros órgãos que precisam dar suporte para o idoso, que tenha cada vez mais espaços para que eles possam conviver e socializar, né? E claro, Sim. a família também, aí falando, né, de uma questão mais íntima, mais restrita, a família tem um papel muito grande nessa missão, que é socializar o idoso, que é não deixar com que ele se isole, né? Seja se revezando entre a família para que ele tenha momentos de lazer, para que ele passeie, para que ele tenha a casa, pelo menos de vez em quando, cheia, um bom café na mesa e conversar. Então, acredito que por aí. Perfeito, muito ótimo saber disso também. Achei muito interessante o que você disse. Vamos pular para a próxima pergunta, então. Como o autoconhecimento e a inteligência emocional ajudam na adaptação às fases da vida? Perfeito, muito legal essa pergunta. E vem de encontro com o que também a gente já falou, né? A gente sabe que tem bastante pessoas velhas resistentes à velhice. Tem os mais teimosinhos, né? Não querem ir ao médico, não querem tomar medicação. Isso é falta de autoconhecimento. Isso é falta de conhecer as etapas da vida. Isso é falta de saber que cada fase da vida tem a sua dinâmica. Né? Então, assim, eu acho que faz toda a diferença. Quando eu aceito que a vida passa, que as coisas mudam, que o corpo muda, que a mente muda. E aí, acho que assim, ter inteligência emocional é uma das coisas mais difíceis da nossa vida. Né? É uma construção diária e constante. E quanto antes a gente inicia isso, e aqui eu sou uma grande defensora da psicologia, né? Quanto antes a gente inicia isso, melhor. Né? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me cuido, quanto mais eu tento fazer escolhas positivas pensando a curto, médio e longo prazo, Sim. é muito importante. Ótimo. E uma mensagem final, assim, que você pudesse passar para incentivar a educação para o envelhecimento. Algo rápido, mas para a gente levar de lição desse podcast em uma frase, assim, tanto para os idosos como para os jovens, qual a importância disso? Para os jovens, se conscientizem de que vocês chegarão nessa fase. Façam escolhas hoje de como vocês querem chegar na fase idosa. Né? Para a pessoa que já está 60 a mais, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, seja feliz, esteja com as pessoas que você ama, se movimente, realmente. Perfeito, Daniela. O nosso programa de hoje, infelizmente, está chegando ao fim. Foi um bate-papo muito importante, de verdade, aprendi muito contigo. Queria muito agradecer a tua presença, da psicopedagoga Daniela Sema. Muito obrigada. Obrigada também. E dos nossos parlamentares mirins, a Emily e o Pablo, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Eu que Obrigada agradeço. por receber a gente. Saímos daqui aprendendo um monte de coisa, foi uma conversa muito interessante. Vou levar isso pra vida com certeza. Com certeza. Já incentivar as idosas que eu tenho em casa, que eu tenho nos vizinhos também. Aí Sim. já funciona tudo. E foi um prazer também conhecer a senhora, a legal. psicopedagoga, né?
Isso mesmo. Foi um prazer. Obrigada. Também foi um prazer estar aqui com vocês. E muito obrigada a você, ouvinte da Rádio Câmara. Nos acompanhe também nas plataformas digitais. A gente está no Deezer, no Spotify, no YouTube e, é claro, no site da Câmara de Balneário Camboriú. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Vai da Política. Tchau! Vai dar política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.